Vamos lá, todo mundo descansado? Vamos ler sobre a ditadura no Chile. Também uma das mais agressivas, concorre ali pau a pau com os argentinos. No Chile, em 1970, Salvador Allende, candidato pela chapa Unida Popular, de orientação socialista, foi eleito presidente da República. No governo, Allende assumiu uma postura política até então não vista no Chile, que incluiu a nacionalização de todas as empresas estadunidenses no país. Lógico, o cara era socialista, ele tinha já na sua campanha a questão de estatização, mas ele fez de propósito focar mais nas estadunidenses. Porque ele era socialista, ele estava do lado da União Soviética. Fazer isso era uma mensagem para o mundo de que o governo dele do Chile estava mais no bloco comunista do que no capitalista. Os Estados Unidos, insatisfeitos com essas medidas, que afetavam diretamente sua economia, passaram a apoiar movimentos de oposição ao governo. A aproximação de Allende com líderes comunistas agradou tanto os Estados Unidos como os militares chilenos, que passaram a planejar o fim do governo do presidente. Aqui a gente pode ver o Fidel Castro e Salvador Allende lado a lado, numa visita do líder cubano ao Chile. Fidel e Allende. Ah não, errei. Esse é o Allende. Começaram então a surgir movimentos grevistas com diversos setores, incluindo os que envolviam serviços essenciais para a população. Esses movimentos causaram enorme desgaste para a figura do presidente, que foi deposto em 11 de setembro de 1973, por um golpe de Estado liderado pelo general Augusto Pinochet. Pinochet, acho que talvez você já tenha ouvido falar desse nome, não sabem quem é, mas ouviu falar. Ele é um grande sinônimo de ditador cruel. Ele, o Galtieri, foram grandes vilões, digamos assim, da história latino-americana, pela sua crueldade em seus governos e total desrespeito aos direitos humanos. E esse golpe de Estado culminou na morte de Allende. Ele não só deu um golpe no Allende, ele matou o Allende durante o golpe. Durante o golpe, o Palácio La Moneda, sede do governo chileno em Santiago, foi bombardeado pelos militares rebelados. A ditadura no Chile foi implantada pelo general Augusto Pinochet, no início um governo autoritário, que tinha como principal objetivo conter os opositores e os nacionalistas. Para isso, Pinochet construiu o mais brutal de todos os golpes que ocorreram na América Latina. Nos primeiros dias após o bombardeio do Palácio La Moneda, milhares de pessoas foram levadas ao Estádio Nacional em Santiago, submetidas a interrogatórios, surras e toda sorte de arbitrariedade. Cerca de 1000 detidos foram sumariamente executados. Os direitos civis foram suspensos e a população devia obedecer ao toque de recolher, enquanto casas eram invadidas e os suspeitos de contrariar a nova ordem, levados na calada da noite, muitas vezes para nunca mais voltar. Eu boto que o Chile e a Argentina estão ali em pau a pau em termos de agressividade, de respeito aos direitos civis, políticos e afins. Mas muita gente fala que realmente o Pinochet tem um quê a mais de crueldade, de perversidade em seu governo. As violações dos direitos humanos. Durante a ditadura de Pinochet, os opositores do regime passaram a sofrer intensa repressão. Muitos membros da Unidade Popular e militantes de esquerda foram presos e transferidos a centros de detenção, e milhares foram torturados e assassinados. Por volta de 26 anos, o Chile viveu sob censura, tortura, sequestros e assassinatos praticados pelo governo. As diversas violações dos direitos humanos desse período provocaram repúdio de muitos países e da Organização das Nações Unidas, a ONU. Até hoje, milhares de pessoas que permanecem desaparecidas. Aqui temos a entrada do Museu Vila Grimaldi, em Santiago, que tem uns dizeres interessantes sobre
sobre o que aconteceu. Vila Grimaldi, ex-centro clandestino de detenção, tortura e extermínio. Lugar de memória e promoção dos direitos humanos. Por que isso é interessante? Porque eles pegaram esse local, que foi um local de tortura, de interrogatórios e afins, de uma grande violência, e modificaram o seu propósito. Eles acabaram, depois que acabou a ditadura, eles tornaram esse local um local de consulta aos direitos humanos, um local onde as pessoas podiam ir para reclamar de algum direito humano que tenha sido desrespeitado. Foi uma atitude interessante, peça invertida no valor desse local. E a Vila Grimaldi ela foi um dos lugares que mais se matou durante a ditadura chilena. A junta militar. Para auxiliá-lo no governo do país, Pinochet reuniu uma junta militar que tinha como objetivo corrigir, entre aspas, grandes, a política econômica do governo anterior. Com essas intenções, os economistas convidados por Pinochet cancelaram as nacionalizações e implantaram no país um modelo neoliberal. O Chile, se me lembro bem, é um dos primeiros, se não o primeiro país latino-americano a ter uma doutrina neoliberal, que consistiu em privatizar diversas empresas estatais, diminuir os gastos públicos, resultando em maior número de desempregados e na eliminação do sistema de financiamento de moradias. O fim da ditadura. Em 1980, Pinochet promulgou uma nova Constituição, em que legalizava o seu governo ditatorial. Ou seja, pela Constituição antiga, ele era um criminoso, ele estava cometendo um crime, então em 80 ele faz uma nova Constituição para dizer que o governo dele era um governo legal. A consequência desse ato foi o aumento sistemático da oposição ao governo, que resultou em um plebiscito popular em 1987, determinando a saída de Pinochet do governo do país. Assim, em 1989, Patrício Aylwin foi eleito presidente da República, colocando fim ao regime ditatorial de Pinochet e sendo um processo de punição dos militares envolvidos com os crimes da ditadura. Nessa troca de Constituição, ele perdeu muito apoio, porque muitos que apoiavam ele ainda queriam que se mantivessem certas leis, e ele mudou a seu bel prazer. Ao fazer isso, ele perdeu força e apoio, deu espaço para esse plebiscito que tirou ele do poder, e depois a entrada de um presidente democrático que começou uma perseguição ao Pinochet. Hoje, já faz uma semana que no Chile foi votada por uma nova Constituição, porque essa Constituição do Pinochet está ainda em vigor. Mas, já uma semana atrás, já se decidiu que eles vão fazer uma nova Constituição para acabar com todo o legado do Pinochet. Ditadura no Uruguai. Em meados da década de 1950, o Uruguai passou por uma crise econômica e política que se estendeu até a década de 1960, resultando em um processo de declínio social e econômico, que incluiu uma luta armada protagonizada por grupos extremistas de orientação socialista, o Movimento de Libertação Nacional, os Tupamaros. Com o crescimento desse grupo, o exército uruguaio passou a reprimir violentamente suas ações. No entanto, após desarticularem a guerrilha, os militares recusaram-se a retornar aos quartéis, sob a justificativa que era preciso impedir o surgimento de grupos subversivos. Assim, aos poucos, as forças armadas aumentaram sua influência política. O caso do Uruguai é um caso de que alguns historiadores falam que poderia ter sido o Brasil. Porque no Brasil, não se enganem, quando houve o golpe militar, eu até falei isso quando dei a aula do golpe militar no Brasil, os grupos de esquerda, principalmente os mais à esquerda, mais na extrema, eles não eram democráticos. Quando ocorreu aquele golpe, foram o pessoal da direita, conservadora, que se adiantou e fez o golpe dela. Mas a esquerda também estava preparando o seu. Lógico, não era nada concreto, era mais uma discussão. Mas existia muito pouco respeito pela democracia também na esquerda. Isso também estava ocorrendo no Uruguai. Só que lá não era só ideias. A esquerda uruguaia realmente pegou em armas
para poder implementar sua ditadura de esquerda. Os militares reagiram, derrotaram eles e depois não quiseram sair porque eles deram aquela justificativa de vai que tem outros grupos aí, a gente não encontrou, vai que surge outros, temos que ficar de olho. E nisso eles fizeram sua ditadura de direita. No fim, mais uma vez, já até falei isso para vocês em outras aulas, para mim ambos estão errados. Ditadura nunca é uma resposta razoável, o bom é sempre a democracia. Golpe de Estado. Em 27 de junho de 1973, o presidente do Uruguai, Juan María Bordaberry, em um discurso transmitido no rádio e na televisão, declarou o fechamento do Senado e da Câmara de Deputados, efetivando assim um golpe de Estado com apoio das Forças Armadas. Para substituir o parlamento, foi instituído um Conselho de Estado que anunciou uma reforma constitucional e tornou ilegal a Convenção Nacional de Trabalhadores, grupo de oposição ao governo que articulara uma greve de 15 dias. Instituída a ditadura, em 1975, Bordaberry criou um Conselho da Nação, um órgão executivo formado por militares da Suprema Corte, que não precisavam ser eleitos por voto popular. Ou seja, a política uruguaia continuou ao seu andamento, mas dessa vez com muito pouco participação popular, mais ali daquela elite política que se mantinha. Consolidação da ditadura. Em junho de 1976, Bordaberry impôs às Forças Armadas novas medidas para que eles permanecessem no governo. A eliminação da democracia representativa, a dissolução dos partidos políticos e a centralização das decisões governamentais no Conselho da Nação. A partir daí, intensificou-se a perseguição aos partidos políticos de esquerda, principalmente o Partido Comunista, bem como os sindicatos, as federações, os movimentos sociais, os artistas questionadores da ordem, todos perseguidos e criminalizados. Portanto, assim como em outros países, houve repressão e censura, e todas as manifestações populares e foram aplicados os métodos consagrados dos regimes ditatoriais: tortura, sequestro, assassinato, repressão aos estudantes, trabalhadores, etc. Com o passar do tempo, as medidas de Bordaberry desagradaram os militares, que em uma junta de generais, declararam ter perdido a confiança no presidente e passaram a apoiar o vice-presidente Alberto de Michele. Em 12 de junho de 1976, de Michele assumiu a presidência, mas foi substituído em 1º de setembro de 1976 por Aparício Mendes. No entanto, juridicamente, nenhum deles foi destituído, o que fez 3 presidentes coexistirem no Uruguai até 1º de março de 1977. Como assim, professor? Então, essa questão de mudança de líder na Constituição uruguaia não valia. Então, meio que foi imposta ali. A gente vai apoiar agora... Bordaberry, esquece, você está muito maluco. Não vamos mais apoiar você, vamos apoiar seu vice. Mas o vice não era muito forte e entrou o Mendes. Mas ainda está o Aparício ali. O de Michele ainda como presidente. Mas ainda tinha o primeiro. Então ficou uma confusão jurídica e constitucional em que teve 3 presidentes no Uruguai. O fim da ditadura. Em 30 de novembro de 1980, foi aplicado um plebiscito com o objetivo de modificar a Constituição e, com isso, legitimar o governo. A proposta foi recusada pela população por mais de 56% dos votos válidos, dando início, assim, a um lento processo de abertura política. No ano seguinte, o general Gregório Álvares assumiu a presidência do Uruguai, mas a rejeição popular ao regime ditatorial aumentou, até que, nas eleições de 25 de novembro de 1984, Júlio Maria Sanguinetti, do Partido Colorado, ganhou o pleito e retornou os poderes aos civis. Ditadura na Bolívia. Desde metade do século XIX, a Bolívia passou por vários golpes de Estado. Gente, passar por golpes de Estado é algo quase comum para os nossos vizinhos. Aqui no Brasil, por mais incrível que pareça,
a gente não teve tantos, mas os que a gente teve ficou um bom tempo no governo. Desde metade do século XIX, a Bolívia passou por vários golpes de Estado. Além de instabilidade política, esses golpes causaram imensa desigualdade social, deixando a maior parte da população boliviana na extrema pobreza. Um desses golpes ocorreu em 5 de novembro de 1964, quando o presidente da junta militar, general René Barrientos, assumiu a presidência da República. Com o projeto de acelerado desenvolvimento econômico, ele promoveu uma política de aproximação com os Estados Unidos e conseguiu se eleger legitimamente em 1966. Ou seja, ele deu o golpe, aí depois ele faz essa política, concorre a uma eleição democrática e ele é eleito. Contudo, em seu governo também empreendeu uma violenta perseguição a vários movimentos sociais organizados, como de operários e de mineiros, e a instituição de uma nova Constituição, uma das mais rígidas da Bolívia. Guerrilha de Nancahuazo. No final de 1966, um grupo de guerrilheiros internacionalistas, comandados por Che Guevara, instalou-se em Nancahuazo, uma região de planícies cercadas por montanhas no Chaco boliviano. Uma coisa interessante sobre o Che Guevara é que ele fez lá a Revolução Cubana, deu certo. Só que ele era de um pensamento que ele era muito aquela questão do Trotsky e do Lenin. Ele queria levar a Revolução Comunista para outros países. O Fidel queria, não, gente, ó, a gente cuida da gente, Cuba. Se os outros quiserem, ok, lá vai, vira comunista, mas vamos cuidar de Cuba. E assim como o Trotsky, o Che Guevara saiu de Cuba. Mas diferente aí nos casos, o Trotsky saiu da Rússia fugido do Lenin. O que não adiantou, porque Lenin mandou assassinos atrás dele no México. O Che Guevara não, ele saiu, se você não quer, eu vou botar o comunismo em outros países. Ele foi tentar implantar comunismo em outros países, porque ele ficou muito conhecido como um grande líder militar e estrategista. De fato, na Revolução Cubana, o Che Guevara ele se mostrou um estrategista militar bom. Inclusive, algumas táticas dele são ensinadas em várias academias militares pelo mundo afora. Porque ele soube muito bem usar a questão da guerra de guerrilha, que ainda estava sendo estudada naquela época. Tá. Denominados Exército de Libertação Nacional da Bolívia, ELN, esse grupo iniciou um projeto de oposição ao regime militar, que tinha como objetivo expandi-lo para a Argentina, Chile e o Peru. Em fevereiro de 1967, o governo boliviano, ciente da localização e das intenções dos guerrilheiros, iniciou uma violenta operação repressiva, contando com a ajuda dos governos dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, do Chile e do Paraguai. Durante todo o ano, houve enfrentamentos entre o exército boliviano e os guerrilheiros, que culminou na completa aniquilação do grupo e no assassinato de Che Guevara. Estima-se que entre 3.000 e 8.000 pessoas foram executadas por ordem do governo boliviano em 1966 e 1968. Os cursos de governos. Em 27 de abril de 1989, o general Barrientos morreu em um acidente de helicóptero e foi substituído por seu vice, Luiz Adolfo Siles Salinas, que permaneceu apenas 5 meses no governo, até sofrer um golpe de Estado liderado por Alfredo Ovando Cândia. Permanecendo somente 1 ano no poder, Cândia também foi substituído. Dessa vez, assumiu o general Juan José Torres, que, sofrendo igualmente um golpe de Estado, foi derrubado pelo coronel Hugo Banzer Soares, em 1971. Uma coisa interessante de se falar é que, assim como na Argentina, assim como no Paraguai, a Bolívia nunca teve um bom histórico de estabilidade política. Estabilidade política aqui na América do Sul, a gente pode falar, o Brasil tem uma relativa estabilidade política. O Chile, apesar do Pinochet, antes tiveram vários períodos democráticos e depois o Pinochet ainda continuou bem democrático.
Infelizmente, na América Latina, Brasil e Chile são exceções. Lógico, são dois países que tiveram mais períodos democráticos, porém, tem a questão de que Brasil e Chile tiveram um período grande de golpe. Eles tiveram mais governos democráticos, porém grandes períodos de golpe. Porque, querendo ou não, as juntas ali do Brasil e do Chile se conversavam mais dentro de si do que as outras juntas. As juntas militares que se formavam nos nossos vizinhos geralmente disputavam poder entre si. Por isso que ocorria golpe atrás de golpe. No poder, Banzer instaurou um sistema do governo semelhante ao que existiu na Argentina, no Brasil, no Chile, no Paraguai e no Uruguai. Naquele período, suspendeu os direitos civis da população, reprimiu movimentos sociais e contestadores, alinhou a economia aos interesses do capitalismo estrangeiro e aumentou consideravelmente a dívida externa do país. Banzer renunciou somente em 1978, com o resultado da grande pressão de movimentos sociais. Governo de Garcia Meza. Em 17 de julho de 1980, a Bolívia passou por mais um golpe de Estado, colocando o general Luiz Garcia Meza, um militar conhecido por sua ligação com o tráfico de drogas, na presidência da República. O governo de Garcia Meza foi marcado pela violenta repressão dos opositores, com muitos registros de prisões, assassinatos e desaparecimentos encobertos pelo governo, e pela intensa exportação de cocaína, que, segundo estimativas, gerava ao país o dobro do capital obtido com exportações de produtos ilegais. Isso é uma coisa bem marcante, marca de uma maneira muito negativa a história da Bolívia. Durante o governo do Meza, a cocaína foi um produto que assegurou parte da economia boliviana. Infelizmente, a venda desse tipo de droga é, infelizmente, lucrativa. Por quê? Porque ela causa dependência química em quem o consome. A pessoa fica dependente do produto. Então é fácil dele vender. Os sociólogos, economistas, afirmam que a venda de drogas é a única atividade humana que causa 1000% de lucro. Porque ela lucra 10 vezes mais do que apenas ela mesma lucraria. Por causa da questão da dependência. E ele usou isso porque ele já tinha relação com o tráfico de drogas antes de ser presidente. Esse tipo de governo, hoje a gente chama de narco-estado. É um estado em que o tráfico de drogas manda no país. Mas o Garcia não é totalmente o que a gente conhece como narco-estado, porque ainda tinha os militares ali envolvidos. Então, ele não mandava por si só, sozinho, com o tráfico ajudando. O governo de Garcia foi marcado pela violenta repressão dos opositores, com muitos registros, desaparecimento, cobertos, pela intensa repressão de cocaína. Essa conexão com o tráfico de drogas desencadeou conflitos internos entre os militares, dividindo-os em facções e enfraquecendo o poder do presidente. Como falei, parte dos militares não gostavam disso, achavam isso uma grande vergonha para a Bolívia. Ela também trazia revolta à população, que mesmo com a violência do regime, organizava-se formando milícias. A ditadura militar boliviana chegou ao fim somente em 1982, quando a junta militar, sem o apoio da população, da comunidade internacional e sofrendo com diversas denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas, entregou o poder ao Congresso Nacional, que elegeu um civil para a presidência. Com o fim da ditadura militar na Bolívia, foi eleito o presidente civil Hernán Siles Suazo, em 1982. Para finalizar a turma, vamos falar sobre a Operação Condor. Famosíssima e polêmica Operação Condor. A Operação Condor foi uma articulação dos aparelhos repressivos do governos militares latino-americanos. Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile. Criada em 1975 durante a 11ª reunião dos exércitos americanos, realizada em Montevidéu, no Uruguai,
A Operação Condor integrou os serviços de informação e repressão dos países envolvidos para atuar de forma conjunta na América do Sul e em alguns países da Europa, onde havia muitos inimigos políticos exilados, com o objetivo de sufocar os estruturas de organização político-revolucionárias socialistas. O que eles fizeram? Como eram todas ditaduras de direita, alinhados ao bloco capitalista, elas uniram seus órgãos de inteligência, porque, gente, todo Estado tem um órgão de inteligência. Os Estados Unidos têm a CIA, a Rússia tem a KGB, que hoje tem outra sigla, eu vou procurar para vocês o nome da sigla. Ai, gente, esqueci, desculpa. A Inglaterra tem o MI5. Tem vários órgãos de inteligência pelo mundo. E eles atuam não apenas para ter a inteligência, conhecimento do que acontece no seu próprio país, mas também em outros países. E eles se uniram para, unidos os órgãos de inteligência, fazer uma grande caça aos grupos socialistas, seja nos países ou fora, como na Europa, onde muitos foram ser exilados. Entre as ações da Operação Condor, mais conhecidas está o assassinato do diplomata chileno Orlando Letelier, que aconteceu em 21 de setembro de 1966 em Washington, nos Estados Unidos. Letelier era ex-ministro de Relações Exteriores e ministro da Defesa quando Salvador Allende era presidente do Chile. Ele estava em Washington como refugiado e procurava mobilizar o Congresso estadunidense para que aprovasse sanções contra o Chile, por seu desrespeito aos direitos humanos. Letelier teve seu carro explodido pouco depois de conseguir seu primeiro sucesso nessa empreitada. O atentado, planejado e executado pelo Serviço Secreto chileno, teve o consentimento do então secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, que dias antes emitiu ordem à Agência Central de Inteligência, a CIA, para que não interferisse no caso. Antes da Operação Condor, outras ações de repressão militar já ocorriam. Uma das mais conhecidas foi o sequestro do Major Joaquim Pires Cerveira, membro da Frente de Libertação Nacional, um movimento que lutava pela defesa das liberdades democráticas e pela independência política e econômica do Brasil. E João Batista Rita Pereda, revolucionário que participava da luta armada. O sequestro deles foi planejado em plano conjunto pelas polícias brasileira e argentina. Seus corpos foram queimados na usina Cambarriba, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Ainda que tivesse conhecimento e anuência dos governos, a Operação Condor foi alvo de intensas discussões por causa dos métodos repressivos que aplicava, incluindo tortura, sequestro e morte. Afinal, estamos falando de governos ditatoriais se unindo para perseguir pessoas. Eles não seriam gentis, eles iriam para matar. Bem, turma, é isso. Fechamos mais um capítulo. Estamos avançando bem, capítulo por aula. Vai dar para terminar a matéria a tempo. Vamos lá para o grupo. Lá no grupo vamos falar um pouco sobre a aula de hoje, tirar nossas dúvidas, fazer perguntas. E depois disso, nós vamos falar sobre o simulado, tirar as dúvidas finais para vocês estarem preparados para o simulado na quinta-feira. Valeu, turma. Vamos lá para o nosso grupo.